O Ailton Gonçalves, ele é um rapaz que foi preso ontem e que na eleição do ano passado ele se apresentava, ele concorreu a deputado estadual pelo Rio de Janeiro, ele se apresentava como o 01 do Bolsonaro, porque ele dizia para todos que ele era mais próximo do Bolsonaro que os próprios filhos do Bolsonaro. Ailton Gonçalves é o mesmo que a Polícia Federal encontrou mensagens que já tinha antes, não foram do celular dele ontem, já tinha antes, de que ele dizia que sabia quem era o mandante do caso Marielle. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso porque eu descobri quem ele citou como mandante do caso Marielle. Eu vi um monte de lugar e ninguém tá falando quem é. Não vou falar nesse vídeo, eu vou falar no próximo. Pra você ficar aí pensando, quem será que é? Quem será que é? Ele falou que é um ex-deputado estadual. Pois bem, o Ailton Gonçalves, ele também teve o celular dele apreendido. Ele jamais esperava que a Polícia Federal chegaria na casa dele. Jamais. Lembre-se, o Mauro Cid, pessoa burra, uma das pessoas mais burras que eu já escutei aí em operações policiais, ele também fazia tudo pelo celular, mas ele já poderia esperar que a polícia pegaria o celular dele, porque já pegou uma vez, teve operação de busca e apreensão na casa dele 1 ano e meio atrás, e pegaram o celular dele, que aí pegaram muita coisa contra ele, e ele continuava usando o mesmo celular, o mesmo não, outro agora, mas sempre o mesmo celular, não trocava de celular, não apagava, não fazia aqueles esquemas que os bandidões fazem. No caso do Ailton, pior ainda. Porque o Ailton realmente não imaginava, ninguém imaginava que a Polícia Federal ia prender um monte de gente que estava ali falsificando certificado de vacinação. Tá, quando pegaram, então imagina que tinha tudo, não é aquele tipo de bandido que deleta as mensagens, tudo mais, porque até bandido como o Mauro Cid deve deletar as mensagens, deletar os grupos, para dificultar, né, não deixar muita coisa no celular. Ele não trocava de celular como o Bolsonaro trocava a cada poucos dias, mas algumas coisas ali ele ia deletando. Tá, o Ailton não. E aí nas conversas do Ailton, encontraram conversas dele com o Mauro Cid. Conversas que não estão no celular do Tenente Coronel Mauro Cid. Não estão. Então só estão no celular do Ailton, porque o Cid, ele deletou. E aí nessas conversas acharam 3 áudios. E aí a coisa ficou feia. Lembra que eu falei aqui ontem que a Polícia Federal já tinha provas de que a antessala do gabinete da presidência da República no Palácio do Planalto funcionava como um QG do golpe? Eu falei isso aqui, algumas pessoas falaram, mas Thiago, onde está isso? Não saiu muito na mídia. Eu li a decisão inteira, eu li as 78 páginas, acho que alguns jornalistas aí da grande mídia não leram. Ou começaram a ler hoje, não leram ontem. E aí eu falei, ó, tá escrito, numa das primeiras páginas, não tem que ler muito não, página 14, 15 já tá lá. Tá. O que acontece? A Polícia Federal conseguiu a prova-chave agora. Não foram divulgados os áudios. Foi divulgado o conteúdo de 3 áudios que provam que teve realmente negociações de golpe de Estado, provam que realmente o ex-chefe do Exército, que era o general Freire, estava sendo extremamente pressionado pelos bolsonaristas para dar golpe de Estado, e quando eu te mostrar a cronologia dos fatos, aí você vai entender que a coisa foi feia mesmo, viu? Tivemos aí um triz de um golpe de Estado. O áudio é do dia 15 de dezembro de 2022. Vamos lembrar, 72 horas antes desse dia, terroristas começaram a incendiar Brasília, tocaram fogo em ônibus, a polícia militar não fez absolutamente nada. O Ibanez, governador do Distrito Federal, que deveria estar preso, viu? O erro do Alexandre é não ter prendido o Ibanez. Não fez nada, ninguém fez nada, ok. 3 dias depois, todos impunes, nenhum dos terroristas tinha sido preso, e aí começa o áudio. Vamos lá, o rapaz fala, hoje é 15 de dezembro, eu nunca vi o criminoso para produzir provas contra si mesmo, ele fala a data no áudio. Ele fala a data. Hoje é 15 de dezembro à noite. É o seguinte, entre hoje e amanhã, sexta-feira, tem que continuar pressionando o Freire Gomes para que ele faça o que tem que fazer. Freire Gomes era o comandante do Exército. Tá. Aí ele fala, até amanhã à tarde, ele aderindo, bem, ele faça um pronunciamento, então, se posicionando dessa maneira para a defesa do povo brasileiro. E se ele não aderir, quem tem que fazer esse pronunciamento é o Bolsonaro, para levantar a moral da tropa. Que você viu, né? Não preciso falar. Tá abalado em todo o Brasil. Isso é o primeiro áudio que ele manda aí para o Tenente Coronel Cid. Então, esse rapaz que, vamos lembrar, isso foi no final de dezembro de 2022. A Polícia Federal ainda não tinha isso, quando fez a busca e apreensão. A Polícia Federal tinha conversas do Cid de 2021 e anteriores, porque foi quando foi feita a busca e apreensão na casa dele da última vez. Dessa vez, mensagens novas. Naquela época,
que foi feita a busca e apreensão pela primeira vez na casa do Tenente Coronel Cid, a Polícia Federal descobriu, entre outras coisas, a falsificação aí dos documentos de vacina, descobriu que ele sacava o dinheiro do cartão corporativo para pagar contas da Michelle, contas do Jair Bolsonaro, contas de parentes, toda a parentada lá da Michelle, todas as contas aparentadas da Michelle eram pagas com o nosso dinheiro, pelo Tenente Coronel Cid. E muito mais coisa foi descoberta que a gente ainda não sabe. A última vez que eu falei sobre o celular do Tenente Coronel Cid, eu falei, a gente está sabendo poucas coisas do que foi descoberto ali. Porque muita coisa a gente ainda não sabe. O caso do cartão de vacinação, não sabíamos. Tava toda aquela coisa sobre o sigilo do cartão de vacinação do Bolsonaro. Ele colocou o sigilo de 100 anos. E olha, o sigilo não era importante. O importante é que tinha falsificação ali. Tinha crime. Olha só. E aí, agora vão descobrir muito mais. Aí já se descobre o seguinte, tinha realmente conversa aí para golpe de Estado. Eles queriam um pronunciamento do chefe do Exército. E queriam que o pronunciamento fosse no dia 19 de dezembro, tá? E aí, nesse pronunciamento, ele daria um golpe de Estado. Só que a conversa vai piorando, o áudio piora muito. Agora, vamos lá. Aí ele fala, até o dia 16 de dezembro temos que ter todos os atos, todos os decretos da ordem de operações prontos. Aí ele fala, não é difícil. O outro lado tem a caneta. Nós temos a caneta e a força. O outro lado era o Alexandre de Moraes. Ele, braço forte e mão amiga. Qual é o problema, entendeu? Quem está jogando fora das 4 linhas? Somos nós? Não somos nós. Então nós vamos ficar dentro das 4 linhas a tal ponto ou linha? Realmente, ele está falando isso, estou lendo o que ele está falando, às vezes não faz sentido mesmo. Não somos nós. Então nós vamos ficar dentro das 4 linhas a tal ponto ou linha? Mas agora nós estamos o quê? Fadados a nem mais lançar, vamos dar de passagem perdida? Tá. Aí ele continua, aí ele fala, se for preciso, vai ser fora das 4 linhas. Ele começou a querer dizer o seguinte, que se o general Freire fizesse um pronunciamento e o Bolsonaro invocasse o artigo 142, seria nas 4 linhas da Constituição. Vamos lembrar, a Constituição tem muito mais de 4 linhas, esse pessoal não sabe ler direito. Mas eles acreditam, e parte dos militares acreditam até hoje, que o artigo 142 torna o Exército um poder moderador. Como se tudo que acontecesse no Brasil hoje é porque o Exército está permitindo. Olha, o Fernando Henrique Cardoso foi eleito por quê? Porque o Exército permitiu. O Lula foi eleito por quê? Porque o Exército permitiu. Se o Exército não permitisse, também a Dilma não seria eleita em 2010. É isso que eles acreditam. Em qualquer momento a gente fala, não permitimos, isso não. Não deu muito certo aí para não deu muito certo aí para eles, né? Pois bem, aí ele acreditava, o Ailton, que se fosse via Bolsonaro fazer o pronunciamento e tudo mais, seria fora das 4 linhas. Tinha que ser ele, Bolsonaro, a invocar o artigo e aí o chefe do Exército a fazer o pronunciamento. Você vê, esse cara que foi parceiro de crime do Bolsonaro e do Tenente Coronel Cid, já em aí um crime de fraude de documentos. Fora outras coisas, né? Vamos lá. Aí ele continua descrevendo o plano. Aí ele fala, nos decretos e nas portarias que tiverem que ser assinadas, tem que ser dada a missão ao comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia, de prender o Alexandre de Moraes no domingo, na casa dele, igual ele faz com os outros. Agora vem um ponto importante. Ele fala que quem tem que prender o Alexandre de Moraes é o chefe do comandante, é o comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia. Essa Brigada de Operações Especiais, ela é como se fosse o BOP do Exército. De cada 8 soldados que entram no treinamento, de cada 10 soldados que entram nesse treinamento, 8 desistem. Só 2 ficam. Eles são especializados em sabotagem e em contra-informação. Eles são especializados nisso. Quem seria o chefe dessa brigada? O Goiânia fica a 200 km de Brasília. Seria o Tenente Coronel Cid. Agora, hoje, seria ele o chefe disso. Quem barrou isso foi o Lula. O Lula barrou. O Lula barrou isso, o então chefe do Exército, que era o general Arruda, não quis lá atrás, o Lula demitiu o general Arruda e entrou aí o general Tomás Paiva. O general Tomás Paiva, a primeira coisa que ele fez foi barrar essa nomeação do Tenente Coronel Cid como comandante dessa brigada especial, que se não é uma das brigadas mais importantes e mais especializadas e treinadas do Exército. Não é comum em nenhum exército do mundo que você tem um tipo de treinamento que de cada 10 que entram, 8 desistem. Porque todo mundo quer fazer parte dessa brigada. O cara desistir é porque o negócio é pesado mesmo. É só a operação especial que é assim. Queriam que essa brigada, que depois o Mauro Cid seria o comandante, acabou não sendo graças ao Lula, prendesse o Alexandre de Moraes. Imagina, o Lula ia ficar com
arma apontada para a cabeça 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque teria um bolsominion, cúmplice de todos os crimes do Bolsonaro, chefe da Brigada Especial, que é especialista em sabotagem e contra-informação. Imagina o inferno que esse cara ia fazer no governo Lula. Imagina esse cara no 8 de dezembro, o que esse cara ia fazer, no 8 de janeiro, o que esse cara ia fazer. Tenente Coronel Cid. Pois bem, aí tá aí o áudio ele falando que tinha que prender o Alexandre de Moraes. Aí ele diz o seguinte, que eles tinham que ler todas as portarias no dia 19 de dezembro, os decretos de GLO, que é Garantia de Lei e Ordem, e colocar as Forças Armadas, cujo comandante supremo é o presidente da República, para agir. É isso que disse o senhor Ailton para o Tenente Coronel Cid. A Polícia Federal não revelou a resposta do Tenente Coronel Cid. Eu vou te falar um negócio. Estão revelando pouco a pouco, porque os 6 rapazes estão presos, os mocinhos, os menininhos estão presos, os coitadinhos. E aí, quanto mais vai revelando, mais eles vão vendo que eles são enrolados, bem enrolados. Aí a chance deles delatarem vai aumentando. Peço aí a sua inscrição no canal. Falou!